internauta, estamos aqui. Hoje aqui esse ambiente não tem hora, não tem dia. A gente está aqui para você que está nos acompanhando. Estamos estreando essa temporada do Conjuntura Atual, que saiu do Instagram e também saiu do site convencional para ser uma plataforma multimídia, onde vamos discutir diversos assuntos. E eu estou aqui, eu sou Gabriel Carvalho, jornalista e publicitário, já com experiência em alguns veículos de comunicação e também assessoria de imprensa. Estou aqui do lado de duas grandes feras do jornalismo baiano. Vou apresentar por ordem alfabética para não ter ciumeira e vou falar aqui de meu amigo querido Luiz Fernando Lima, ele que já passou por diversos sites também, por jornal impresso, pelo Jornal à Tarde, pelo B-News, onde foi editor-coordenador, e diversos veículos de expressão nacional também, já colaborou para veículos como o Globo, e está aqui com a gente participando do Conjuntura Atual, e esse projeto que é de uma idealização dele, né? que fez todo o projeto, toda a ideia do Conjuntura Atual, e que hoje agrega tanto eu quanto o nosso outro participante, que é o nosso querido Paulo Maneira, que também tem experiência em veículos de comunicação, em coordenação de campanhas políticas e também assessoria de imprensa parlamentar, de governo e outras esferas também na iniciativa privada. Meu boa noite vai para Luiz Fernando, que falei que é por ordem alfabética aqui. Luiz Fernando, seja bem-vindo. Eu estou sendo bem-vindo ao seu projeto, mas que hoje a gente está aqui fazendo esse rodízio de apresentação. Nada, esse projeto, primeiro agradecer a presença de todos que nos ouvem, nos assistem, dizer que para mim é muito gratificante iniciar essa nova fase do Conjuntura ladeado de dois amigos, companheiros de profissão, colegas de trabalho, para a gente levar isso de forma perene, aí, levar esses debates, essas discussões que têm um foco na política, mas não exclusivamente nela, não somente nela, e vamos tocar o barco. Quero agradecer a presença de vocês dois, os dois, de quem nos assiste, e dizer, vamos nessa, que as expectativas são imensas e tem muita coisa para a gente conversar, tem muita coisa para a gente debater e analisar, porque o cenário é urgente. É verdade. Olha, eu estou aqui com frio na barriga, rapaz. Eu estou há alguns anos no entretenimento, mas eu confesso que apresentar um projeto diante de dois grandes dá aquele frio na barriga de toda estreia. E eu quero aproveitar e dar boa noite ao meu querido amigo Paulo Maneira, que também participa desse projeto aqui, está lá direto de Brasília, onde acompanha toda a cena política. Boa noite, Paulo. Bem-vindo aí. Boa noite, meus amigos. Boa noite. Falar em frio na barriga, aqui está fazendo um frio danado, rapaz. Ô, saudade do calor da Bahia. Eu que saí, né? Estou fora do estado para fazer campanha aqui no Distrito Federal. Recebi esse convite, não tenho como negar. Dois grandes amigos. Vamos falar um pouco sobre política. Agradeço, Luiz, agradeço, Gabriel, pelo convite. Eu acho que a gente tem muito a discutir. Eu queria ficar um pouco de fora, né? Mas vocês não deixaram. Vamos ter que falar um pouquinho sobre essa política, essa movimentação aí da Bahia. Eu acho que é importante para todo mundo, todos os nossos colegas. Mas você não poderia ficar de fora. Você está no centro da confusão nacional aí, está em Brasília aí. Está dando para ver a paisagem brasiliense aí de fundo de onde você está. Eu estou procurando uma nuvem e chuva tem 45 dias. Não vi uma gota cair do céu ainda. Salvador ontem fez 19 graus. 19, frio terrível, né? 19 aqui está dando meio-dia. 19 em Salvador, parece que está nevando. Gente, olha, hoje a gente tem... estratégia do baiano aqui, bota 3 camisas, 2 calças. Aí o pessoal fala, o baiano não está com frio. Olha, hoje a gente tem 3 assuntos aqui importantíssimos para tratar, né? O Luiz Fernando elencou aqui 3 pautas importantíssimas que a gente vai falar hoje no Conjuntura Atual, que são as convenções, né, dos candidatos em Brasília, candidatos à presidência da República, e também no nosso estado, especialmente a Bahia, que amanhã vai sediar aí uma das convenções, a convenção do candidato Jerônimo Rodrigues, o João Roma, que já realizou a sua, e no dia 5 está prevista a do candidato ACM Neto, que lidera todas as pesquisas. Pesquisa que também é tema de pauta aqui no Conjuntura Atual, e também a celeuma entre o vice de ACM Neto, nessa chapa que está concorridíssima, tem vários candidatos, e já é tema de pauta aqui com a gente. Luiz, vamos falar das convenções, né? Neste sábado vai ter a convenção de Jerônimo Rodrigues, o pessoal está todo mobilizado nessa ação, já teve a do João Roma, né? Ela foi realizada de forma híbrida, foi realizada parte presencial, parte pela internet,
E o que é que há de se esperar dessa convenção de Jerônimo Rodrigues, que até agora ainda não decolou nas pesquisas? Interessante, Gabriel, a gente falar de convenções hoje em dia, porque a convenção era o ápice, era o portal, a porta de entrada das campanhas, né? Paulo, que já acompanha e já coordenou diversas campanhas, você também, Gabriel, sabe disso. Então, havia todo um preâmbulo, toda uma organização para o dia da convenção, que era onde dava a largada para a campanha eleitoral. A gente tem uma campanha diferente dessa vez, seja pelas redes sociais, seja porque, de fato, desde que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi solto, ele está em campanha, em pré-campanha, ou desde que o ex-prefeito ACM Neto deixou a prefeitura, ele está em campanha, no caso da Bahia, a gente tem um aspecto diferente, as convenções elas perderam aquela pimenta, aquele tempero, aquela sensação de novidade, né? Aqui será anunciada a grande chapa que vai para o enfrentamento e as ideias e a plataforma e a equipe, e aí você junta a turma e cria aquele ambiente sinérgico para poder levar as militâncias às ruas, a claque, para desenvolver suas ações. Eu fico vendo isso, por exemplo, a convenção do PT Nacional, o Lula estava em Pernambuco. Ele nem foi. A gente tem umas características que são estranhas, que pela primeira vez estamos experimentando. A Comissão de Jerônimo vai ser uma festa, porque precisa ser organizado, porque ele não está bem nas pesquisas. Então, é preciso trazer o pessoal para dar uma noção, um calor, para tentar impulsionar, dinamizar, mas é mais por isso. A de Neto, por outro lado, que acontece no dia 5, ela já tem como o que pode ser chamado de tempero, né? O anúncio do vice, que deve ser na véspera, né? Na antevéspera. São assuntos que nós vamos abordar mais para frente. Mas o que você acha disso, Paulo? Na minha opinião, a campanha ter começado com tanta antecedência tira um pouco o impacto que sempre existiu das convenções. Tira a total graça. Antigamente tinha eleições enormes, né? Ela durava muito tempo, aí convencionou-se que seriam 90 dias. E de um tempo para cá, 45. Só que alguém falou, não, só não pode pedir voto e divulgar o número. Mas estão fazendo campanha aí, e aí na Bahia principalmente, inclusive pedindo voto e divulgando o número. Né? Muita gente, inclusive errando, saindo da convenção, já anunciando voto, já anunciando número, já falando que é candidato, não é ainda, não é o momento. 16 de agosto é o momento exato para que você possa, de fato, falar, sou candidato, vou para cima, mas tem muita gente errando por conta dessa ansiedade. A Bahia já está em campanha, como você mesmo falou, Luiz, desde o ano passado. Cara, Semineto, desde o dia que saiu da prefeitura, ele é pré-candidato ao governo. Ele fez o lançamento da candidatura dele a governo no ano passado. Se a gente for parar para pensar, isso foi em novembro do ano passado. Então, ele já está, desde então, na rua, pedindo voto. Né? Pedindo voto e fazendo campanha. Então, você vê gente com praguinha na rua. O que me preocupa é a convenção está acontecendo, ela já perdeu a graça. Será que essas pessoas que estão fazendo campanha há tanto tempo vão ter pique? Tem uma lógica da campanha durar 45 dias. Né? Não foi por acaso que ela se tornou uma campanha de 45 dias. As pessoas não aguentam, tanto o eleitor quanto o candidato. Será que as pessoas vão ter esse ritmo, vão ter esse pique? Já tivemos a desistência, inclusive, do nosso vice-governador, que era candidato a senador, que foi para o pique, ele freou e fez, não, peraí, vamos colocar Kaká aqui, porque ele não aguentou esse ritmo, o ritmo do piseiro, né? Como está sendo feita a campanha na Bahia, de sair correndo atrás do povo. Isso é campanha. Isso, para mim, é sentimento de campanha que a gente vivia em 45 dias. Hoje, a gente já está vivendo isso. A Bahia já acontece isso. Todo mundo está fazendo. Todos os candidatos, seja ele senador, governador, deputado federal, distrital, estadual, porque estou no distrital aqui no Distrito Federal. Sim, então, está todo mundo errando. Então, esse tem um objetivo de reflete lá. Beleza. Neto hoje está lá em cima, no topo da pesquisa. Mas será que ele já bateu no teto dele? Será que ele vai conseguir suportar esse teto dele 60 dias? Tem que ter um bom piloto e combustível. É verdade. Olha, falando sobre essa coisa de campanha, de charme, de cereja do bolo, como o Luiz falou aí mais cedo, eu lembro de algumas campanhas que eram aguardadas, as pessoas do interior, de vários lugares, no antigo centro de convenções.
era o lugar preferido ali do grupo de Antônio Carlos Magalhães, o avô, né? E fazia aquelas super produções, aqueles clipes maravilhosos que a gente via de campanha. Já a oposição, por outro lado, escolhia a oposição na época, né? Que eram os partidos de esquerda, escolhiam outro ponto da cidade, escolhiam a UPB, escolhiam outros lugares da cidade de Salvador para poder fazerem também suas convenções. E falando sobre o pré-candidato ACM Neto, vale ressaltar que ele não está em campanha desde o ano passado, ele está em campanha desde 2018. Ele acabou desistindo, né? Tinha aquela rivalidade Rui Neto, Neto e Rui, cada dia uma entrevista coletiva que a gente ficava enlouquecido, porque era coletiva de Neto de um lado, coletiva de Rui do outro, e aí fazia aquele termômetro para ver quem enchia mais as coletivas, quem enchia mais os eventos. Acabou que Neto desistiu de se candidatar ao governo naquela ocasião, e agora volta com força total, sendo o primeiro colocado nas pesquisas. E diante de tantas viagens de Neto pelo interior e de tantos PGPs de Jerônimo aí pelo estado também inteiro, a convenção acaba que fica esvaziada, a meu ver, né? Eu acho que acaba sendo um evento para poder fazer aquela foto aberta, no plano aberto, com a lente aberta, para ver quem colocou mais gente, quem colocou mais farinha dentro do saco. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho nesse momento aí de convenções. Eu queria saber de vocês que acompanharam mais de perto como é que foi a convenção de Roma, né? Que é um candidato forte, a meu ver, porque ele representa na Bahia o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o presidente tem um eleitorado, sim, muito grande, independente do Nordeste, da Bahia, seja um pouco menor, mas ele tem, sim, um público muito, muito forte que pode ajudar o João Roma aí nessa caminhada. O que me surpreende do candidato Roma é que ele tem a história do Bolsonaro para carregar com ele e ele não está fazendo isso. Você vê, na convenção dele, as informações que eu tive e o que eu pude assistir, quando ele falava do presidente, ele era ovacionado. Quando ele citava algumas coisas mais técnicas, que ele é uma pessoa muito técnica, quem conhece o histórico dele, sabe quão qualificado ele é, quão técnico ele é, as pessoas não ligavam muito. Quando ele jogava para a torcida com o Bolsonaro, que é o que a direita da Bahia quer, jogar o presidente para cima, e ele conseguia, sim, motivar a plateia. Ele tinha que ser mais isso. Eu acho que ele está usando muito pouco isso para poder crescer e sair desses pontos, porque você tira o Bolsonaro está com 20 e poucos pontos, ele não consegue chegar na metade do que o presidente tem hoje na Bahia. Isso está indo para Neto. Eu vejo por aí também, Paulo, mas eu acho também que Roma, de um ponto de vista de quem acompanha ele, desde o início lá da juventude do Democratas, do antigo PFL, e como assessor de Neto que foi, ele acabou sendo um bolsonarista que caiu de paraquedas no bolsonarismo, né? Ele é muito mais alguém de uma centro-direita que se identifica em parte com a agenda de Bolsonaro, mas se identifica muito mais com a parte liberal, empresarial, que acabou que, por ocasião, aderindo à agenda do atual presidente. De modo que, para ele falar alinhado totalmente com o Bolsonaro, não é um exercício simples, né? Eu vejo que ele tem algumas dificuldades, né? Sem fazer juízo de valor sobre isso. Então, na convenção, isso fica claro. Por exemplo, a doutora Raíssa, né, ela tem muito mais semelhanças com o bolsonarismo, enquanto sistema de organização política, do que o próprio Roma. E ela entende, eu faço, inclusive, dentro desses prognósticos que a gente na imprensa tem mania de fazer, eu acredito, sinceramente, que ela consegue espelhar muito mais os votos de Bolsonaro na Bahia do que Roma. Eu acredito que, por exemplo, se Bolsonaro tiver 20% dos votos na Bahia, é capaz de ela ter ali 18, 19, e Roma não necessariamente, vai ter 15, 14, porque uma turma que vai votar em Bolsonaro vai votar em ACM Neto. Olha, muito mais que em Kaká. Uma observação que eu queria fazer, eu conversei, antes da gente estrear o programa aqui, eu conversei com pessoas ligadas ao ex-prefeito ACM Neto, pré-candidato do União Brasil ao governo da Bahia. E eles classificaram João Roma como um piano pesado para carregar, ainda para Bolsonaro. Eles alegam que, durante a campanha de 2018 para deputado federal, o próprio Roma contou com o apoio maciço da máquina municipal aqui em Salvador, e isso não se traduziu em votos como projetavam os caciques na época do então Democratas, hoje União Brasil.
Será que existe mesmo? Será que ele é esse piano mesmo, pesado de carregar? O que eu enxergo é o seguinte, tá? Roma sai de um deputado federal, na teoria eleito por Neto, pela base de Neto, e vai pegar um espólio de guerra aí do Bolsonaro. Se chegar aos esses 10% que ele tem, ele sai muito maior, né? Então, quem é Roma? Roma, na política a gente conta voto, né? E ele vai ter a bancada dele, ele vai criar a estrutura dele, a musculatura dele, para que ele um dia seja, né, essa pessoa mais forte na Bahia, no estado, que possa jogar com as cartas dele. Ele estava lá em Brasília, estava aqui em Brasília, melhor dizendo, exatamente por conta do esforço, da dedicação de Neto e da equipe dele, né? Então, eu acho que é meio por aí. Roma cresce, Roma vai sair maior, de fato, do que ele era político. Depois de ser ministro, ele tem um tamanho muito maior, vai ser dessa eleição, independente do resultado. Independente do resultado, Roma já saiu maior dessa eleição. Eu tenho minhas dúvidas, viu, Paulinho? Porque eu acho que, pelo que eu vejo, ele vai conseguir eleger, muito provavelmente, a Roberta, sua esposa, deputada federal. Mas o voto dele está muito vinculado a Bolsonaro. E aqui na Bahia não faltam candidatos a ser o porta-estandarte da agenda bolsonarista. E gente que tem mais musculatura e mais capilaridade de política eleitoral do que o Roma. Então, Roma, pela primeira vez, vai ser testado de forma independente na Bahia, tá? Porque da outra vez ele veio a reboque, como o Gabriel falou, de ACM Neto. Dessa vez ele vem com a conjuntura e a construção de Bolsonaro. Mas, por exemplo, você tem um Alexandre Aleluia, que é um cara que se diz bolsonarista e que tem uma origem ali dentro dos partidos de direita, de centro-direita, do próprio PFL, democrata. O pai foi deputado federal e que é um bolsonarista dito e que tem história na Bahia política. Eu acredito que na próxima eleição, Roma não vencendo, como tudo parece ser, aponta com o que vai acontecer, é bem provável que ele consiga ganhar essa eleição, embora na política não se diga nada é impossível, né? Se diga que nada é impossível. Eu acredito que, por exemplo, a Aleluia é um adversário dentro do campo político muito grande que talvez ele não consiga superá-lo. Aí vai depender muito do que nacionalmente aconteça. Eu acredito da política, essa briga é interna, né? E o que a gente precisa compreender é que assim, o PL hoje, na Bahia, deve estar fazendo 2 deputados federais. Sim. Jonga, ninguém vai tirar o mandato dele. Tá? Exato. Aí você tem Roberta, que vem bem, e você tem o Alexandre, que corre por fora para pegar essa terceira vaga. Tá? Se o PL estivesse unido, se fosse uma base sólida e forte, aí eles poderiam brigar pelo terceiro com facilidade. Tá? Mas eles estão lutando pelo terceiro hoje. Na minha visão, hoje, essa é a realidade do PL. Né? Olha, imaginar. No filme O Poderoso Chefão, tem uma cena no terceiro filme que o Michael Corleone fala muito do Lucchesi, que é um adversário lá, que é um cara que transita entre os dois mundos. Eu acho que o Jonga, ele não se identifica com o bolsonarismo justamente porque ele transita entre 3 mundos, na verdade. Ele transita bem com a ACM Neto, transita bem com o Bolsonaro e transita também com o Partido dos Trabalhadores na Bahia. Mas eu acho o seguinte, eu acredito até que o PL possa fazer, eu não sou bom, vou fazer logo essa ressalva, que não sou bom de conta eleitoral. Tem outros jornalistas melhores aqui na Bahia e também outros que se vendem como bons de conta. Mas eu acho que pode fazer 3, pelo seguinte, o 22, ele é um número do presidente da República, um presidente de forte apelo, principalmente nacionalmente, e que tem um público cativo. Tá? Mas tem esses 3 candidatos que a gente ventilou aqui, a Roberta Roma, o Jonga Bacelar e, como o Paulinho falou, correndo por fora, o Alexandre Aleluia, que é o mais raiz, bolsonarista raiz, aí desses 3. Mas eu acho que vai ter muito voto de rabada, tá? Vai ter muito voto da Polícia Militar, de candidatos. Vamos entender, Gabriel, que tem muito voto bolsonarista na chapa do Neto. Tem muito deputado federal. Mas a legenda 22, eu acho que o bolsonarista raiz pode não ter um candidato, mas ele vai votar 22 para deputado federal lá. Né? A gente está falando de 150 a 170 mil votos por vaga de deputado federal. Né? Na conta seca dá 170, 180. Mas aí com rabada e pelas contas, que a maioria desses analistas falam,
150 a 160 mil você faz uma vaga. 480 mil votos. Voto pra caramba. Voto pra caramba. É muito voto voto, pra caramba. muito voto. É voto pra caramba. Não é impossível, não, mas é pouco provável. Eu acredito também que eles estão lutando pela tem terceira. muito voto que vai sair do PL. Tem muito voto. São 10 fontes novas lotadas, né? Por aí. E João Gabacelar, embora esteja tranquilo em tese, ele, por exemplo, sozinho, não sei se bate coeficiente, não. Eu acho que Mas consciência eleitoral, na verdade... O voto do Jonga, ele transita, como o Gabriel falou, nas 3 esferas. Sim, o voto dele é o voto que a gente chama de político, é o voto amarrado que ele tem lá a partir da política que ele desenvolve, que é assunto para uma live completa, para tratarmos disso. Agora quem surpreenderá é a doutora Raíssa. Como você falou, ela é a Bolsonaro que saia. Eu acredito que a doutora Raíssa consegue espelhar o voto de Bolsonaro. Então, eu tenho essa tese, posso estar equivocado. Embora a Cacá esteja no PP, que é um partido muito próximo a Bolsonaro, eu acho que aqui na Bahia o PP tem uma identificação maior com outros partidos, até pela história, que viveu 16 anos ao lado do PT, enfim. E Raíssa, ela demonstra, né? Ela apresentou, ela surge da onda do enfrentamento. Na verdade, o PP entrou na base de Wagner em 2011, 2010. 2010. Não, entra depois do rompimento. Depois do rompimento do MDB. Foi depois do rompimento do MDB. Rompe o PMDB, o PP. Chegou a ficar 12. Entrou com o Roberto Muniz na agricultura, eu cobri essa pauta lá. Exatamente. Foi após o rompimento do MDB. Quando o PMDB eu fiz a campanha do Roberto em 2008. Eu fiz a campanha do Roberto em 2008 e fez, inclusive, contra o PT em Lauro de Freitas. Foi na saída de Carlos Alberto Batista Neves, não, de Antônio Carlos Batista Neves, da infraestrutura. Exatamente. Rafael Amoedo, do Indústria e Comércio, e aí coube ao PP a Agricultura, que era de Geraldo Simões, na época, que era um petista lá de Itabuna. Diga-se de passagem, o PP só saiu da base do governo porque entregaram um sonho, deixaram o Leão sonhar e tiraram o sonho dele, né? E é interessante essa entrada do PP na base, porque, à época, o candidato a vice foi Otto Alencar pelo PP. Pelo PP. Que o PSD ainda não tinha sido criado. Isso aí. Ele é criado depois. O PSD, que foi uma coxa de retalhos, né? Era gente do DEM, era um puxadinho de vários lugares e virou um partido. Pedacinho de cada. Foi uma manobra que o Lula ajudou a criar lá com o Kassab para poder prejudicar os democratas. Na época foi para poder extirpar os democratas, não foi esse o termo que ele utilizou? Isso aí. Esse ano, há um fenômeno, eu não sei se vocês concordam comigo, há um fenômeno inusitado nas eleições para o Senado na Bahia. Pela primeira vez, numa eleição que elege apenas um senador, há 3 candidatos com chances reais de serem eleitos, né? O Otto Alencar, que ele tem um recall por ser senador, por toda a história política que ele tem, né? E por estar na base do governo, não há de se desprezar essa potência que é a máquina pública do governo do Estado. A doutora Raíssa, que vem com o staff do bolsonarismo, né? E tem um eleitorado fiel. E o Cacá Leão, que também está na chapa do candidato até agora mais forte às eleições. Eu acho que a mais delicada... O Cacá que pode ser o senador mais jovem. Tá? Se ganhar, vai ser o mais jovem a assumir. No entanto, isso na Bahia. No entanto, eu acho que a situação dele é a mais delicada de todas. Porque eu acho que ele vai ter que fazer um contorcionismo muito grande para poder bater no governo do Estado. O pai dele foi vice-governador até ontem, praticamente, né? Vice-governador com pastas importantes, com o desenvolvimento econômico, com o planejamento do Estado. Então, como é que ele pode bater assim tanto no governo, já que o pai dele estava à frente do planejamento do Estado? Soa estranho. Isso eu estou falando dos passivos do Cacá Leão, né? As votações do Cacá Leão na Câmara Federal foram todas, como diz o pessoal da esquerda, contra o povo, né? Foram votações indigestas, não boas para quem é um candidato. E tem a doutora Raíssa, que é um fenômeno que vai tirar bastante voto dele, vai rivalizar, porque as pessoas, pelo fato de ela estar muito bem nas pesquisas em comparação a ele, as pessoas gostam de ter um voto útil, né? E aí, com essa divisão de votos entre Cacá
e a doutora Raíssa, o Otto Alencar fica ligeiramente mais confortável. Eu gosto sempre de analisar uma eleição que teve em 2018, no Rio Grande do Sul, que o Paulo Paim, que é o senador do PT, ele foi eleito sendo minoria. Por quê? Porque toda a base rachou, o Rio Grande do Sul teve 6 candidatos competitivos, ele acabou indo como segundo colocado e foi eleito por conta de toda a racha. O eleitorado gaúcho era majoritariamente contra tudo que representa o Paulo Paim, e ele acabou sendo eleito justamente por causa desse fracionamento aí de candidatos com a mesma base ideológica, e é o que parece um pouco a doutora Raíssa. Apesar de ser mais à direita do que o Cacá Leão, ela tem um recall muito maior enquanto posição majoritária. O Cacá foi um deputado de muitos votos, tanto estadual como federal, principalmente federal, um deputado muito atuante nessa questão de emendas parlamentares, mas ele não traduziu isso, ele nunca liderou, ele nunca apareceu como um líder, né, que é uma qualidade que eu acho que é muito importante para quem quer concorrer ao Senado da mesmo República. Mesmo ele sendo, Gabriel, o líder do PP na Câmara, né? Quando ele chegava na Bahia, por ter que virar a chave e dizer aqui na Bahia não sou bolsonarista, ele perde um pouco disso, né? Porque enquanto pegava o avião, entrava o avião, vinha para cá, trabalhava em prol do governo, mas quando voltava para a Bahia, estava trabalhando em prol do governo petista. E isso, de fato, esse jogo de cintura que ele tem que ter agora, que é mais duro para ele. Mas o que também ajuda ele, porque nesse âmbito da articulação, do jogo político, ele se mostrou mais flexível do que o próprio Otto. Ele é professor, nisso aí ele é professor. Ele é professor. Ele aprendeu rápido, ele aprendeu muito rápido. É umas coisas interessantes em Cacá, que é assim, primeiro, ele foi um dos primeiros deputados, se não o primeiro deputado em primeiro mandato a ser relator do orçamento. Ele foi líder do PP. Um ex-deputado estadual brincando comigo numa conversa mais tranquila, mais informal, dizia: rapaz, Cacá não tem um sobrenome, ele tem uma legenda, né? O Leão não é um sobrenome, é uma legenda. Mas a gente não pode ignorar que Cacá estava sendo preparado para chegar, para galgar esse espaço mais adiante. Ele estava com uma eleição a deputado federal bem resolvida. E aí, por questões que transcendem a estratégia e tática eleitoral da família, ele tem que ir para a linha de frente e disputar. O que tem, na minha visão, a favor dele? A Bahia, historicamente, elege o senador na chapa do governador vencedor. E há hoje um otimismo enorme por parte dos correligionários e apoiadores de Assemineto que ele vai vencer a eleição. Portanto, por tabela, ele traria Cacá junto e conseguiriam lograr êxito nessa disputa. Eu acho interessante, eu acho que tem jogo para ser jogado. Tem muita gente que diz que a doutora Raíssa ficaria na frente, tende a ficar na frente de Cacá. Eu acho pouco provável, porque o PP tem base estruturada nos 417 municípios da Bahia. Se ele não tem a banda A, ele tem a banda B. Quando ele não tem a banda A e a banda B, ele tem a banda C. E a dificuldade... mas tem uma banda. E a dificuldade de Cacá é justamente essa também, porque Otto, além de ser um político que está na base do governo estadual, que tem operado em seu favor, Otto é presidente do maior partido, ou pelo menos o partido com maior capilaridade na Bahia, com o maior número de prefeitos. O cara pode até votar com a Semineto, o prefeito, mas dificilmente ele vai abrir mão de votar em Otto, até porque Otto é conhecido no meio político como um dos caras que tem uma característica muito respeitada na política, que tem palavra assim, assim, não é não, e é cumpridor de realizador. E tem uma memória que é uma coisa que deixa ele muito próximo de conseguir uma plena transferência de votos, né? Então, quando ele encontra alguém num rincão da Bahia que lembra o nome da pessoa, lembra quando vive onde conhece, isso acaba criando uma empatia muito grande que se reflete em votos, normalmente. Então, assim, a disputa no Senado é uma disputa interessante, mas acho que não tem nada resolvido. Está muito mais interessante que para governo. Está muito mais interessante que para governo. Cacá tem que se apegar na história, né? Está mais animada, vamos dizer assim, né? Cacá tem que se apegar na história. Historicamente é isso. Quem faz o governador, quem faz o senador é o governador. Acho interessante também, a gente vai pincelar isso só para dizer, a gente vai só pincelar isso aqui, passar rapidamente, que a gente vai falar disso mais na frente.
Mas Kaká também tem uma vantagem. Primeiro, Neto não escolheu vice até agora, ajudou, porque toda essa campanha foi feita ele e Kaká, um do lado do outro. Então, onde ele foi, ele viajou bastante, eles viajaram muito nesse período, era Kaká e Neto, Neto e Kaká, Kaká e Neto, Neto e Kaká, criando essa simbiose. Não tinha um terceiro para dividir a atenção, não tinha um vice para dividir a atenção. Era Kaká e Neto, vota em Kaká, vota em Neto, vota em Neto, vota em Kaká. Isso, para mim, é algo que conta muito a favor de Kaká, né? Ajuda muito. E o fato de ele ser novo. Né? Então, é um cara que tem fôlego, em tese, que você pode ajuda entender muito. Como novo. Né? Mas vamos a doutora Raíssa, como você falou, ela tem uma coisa que ajuda ela, que é ser essa política outsider, né? Sim. Ajuda muito ela, mas também atrapalha. Porque por isso está falando aqui, o político tem que ter esse jogo de saber conversar com a direita, com a esquerda, com o centro. Você precisa ter esse jogo na política. Né? Eu acho que quem faz isso muito bem na Bahia é o professor Jacques Wagner. Sim. Ele é um cara fantástico, ele sabe dialogar. Ele sabe com quem ele briga e a hora que ele briga. Então, isso é fantástico. Então, e a política é isso. Se você não tiver esse jogo de cintura, você não vai para canto nenhum dentro do processo político. Então, acho que é o que atrapalha ela. Essa questão de ser bolsonarista, né? A Bolsonaro de saia. Então, assim, ajuda ela demais dentro da bolha bolsonarista, mas atrapalha ela nessa corrida porque ela vai precisar fazer um percentual aí que é maior do que a bolha tem. Assim como o Kaká, ela seria eleita com a mão nas costas para deputada federal. Facilmente. Gente, vamos pular para o próximo assunto. A gente falou aqui sobre as convenções, entrou nesse papo aí sobre a disputa no Senado Federal, que eu acho que vale a gente aprofundar nas próximas edições, já que está um assunto muito animado, muito quente. A disputa está muito maior, pelo menos por enquanto. E vamos para as pesquisas, né? A última pesquisa do Quast, do Genial Quast, aponta a Semineto com 61%, Jerônimo Rodrigues com 11% e o João Roma com 6%. Queria que vocês avaliassem esses números, o que é que esses números querem dizer na prática. Vai lá, Paulinho. Vamos lá. Pesquisa. Quando a gente está falando de pesquisa, a gente fala de régua de crescimento, né? Bater teto. E o que me surpreende, Neto, é ficar muito tempo no teto. Né? O candidato que está muito tempo no teto, Neto não tem mais para onde crescer. Né? Neto vai crescer se ele fizer sangrar o Roma. O único percentual que ele tem para brigar é esse. Então, a briga de Neto é tentar tirar o voto do Roma, que é o que ele tem, porque o Jerônimo vai tirar o voto dele. Então, ele está num teto, e que se ele começar a mostrar ao longo dessa campanha de 45 dias, que começa no dia 16, começar a cair essa pontuação, ele vai precisar de muito esforço. Ele tem uma equipe muito competente trabalhando para ele, mas ele vai precisar de muito esforço para poder manter esse avião lá em cima. E essa sensação de que está caindo é péssima para qualquer campanha. Então, para ele, a maior campanha é contra ele. Ele não tem que fazer, é Neto contra X de Roma, X de Jerônimo, é ele contra o resto. É ele contra os outros. Então, para Neto, é a campanha mais difícil que tem. Essa campanha já ganha, entre aspas, que a gente começa a fazer isso. A gente teve essa história com Paulo Souto, lá atrás, contra a Wagner. Você tinha um Paulo Souto lá em cima. Quando começou a campanha, olha o avião caindo. Como é que segura? E o piloto? Como é que aguenta isso? Então, assim, isso é duro. Paulo Souto derreteu em 10 dias. Pronto. Então, você imagina essa estrutura. Então, assim, e se ele não tiver combustível suficiente para manter essa aeronave lá em cima, eu digo combustível de recurso psicológico, recurso emocional, recurso financeiro para segurar essa aeronave lá em cima, tende sim a entregar para os outros, que pode ser um Roma subindo, que pode ser um Jerônimo subindo, e a gente tem que se esperar. Não tem campanha ganha, não tem eleição ganha hoje na Bahia. Eu acho isso. Apesar de que Neto está muito bem sim, e tem toda a capacidade, já mostrou que tem competência para segurar essa aeronave lá em cima. Mas não tem campanha ganha, não. Essa bola que eu queria jogar para Luiz Fernando. Luiz, esse clima de já ganhou, você acha que atrapalha bastante o ACM Neto, ou ele, por conta da experiência, por conta do nível dele, que é um nível muito bom enquanto candidato, ele tende a segurar isso? Isso parece, a minha impressão que dá é de um campeonato por pontos corridos.
em que ele virou o primeiro turno do campeonato ali, como campeão do primeiro turno, e está indo administrar os jogos, tentando empatar menos e ganhar para poder se garantir lá na frente. É mais ou menos isso, Luiz? Então, Gabriel, e Paulo, eu tenho uma dificuldade de fazer essa análise com tanta precisão. Tenho me debruçado sobre o que escrevem os colegas e conversado com o meio político, e muita gente diz, não, está resolvido. Aí, numa semana, outro diz, não está resolvido. O prefeito migrou, o prefeito não migrou. E olha os números da pesquisa, tem alguns elementos que valem a pena a gente trazer para a baila, né? Por exemplo, pesquisa na Bahia, a gente tem um histórico aí de pesquisas que não conseguiram alcançar o eleitorado baiano. A gente tem também um histórico, como a gente falou no início do programa, de que a pré-campanha começou com muita antecedência. Eu me recordo que quando o PP rompeu, que anunciou que estaria ao lado de Neto, parecia que a eleição estava resolvida naquele momento. Acabou. Você olhava a euforia no entorno e eles davam conta de que tinham vencido a eleição naquele momento. E eu dizendo, velho, a eleição é em outubro. A gente está em março, sei lá, foi fevereiro, março, que isso aconteceu. E tem muita água para correr por baixo dessa ponte. E isso vale também para este momento agora. A gente está falando em um primeiro turno, ele terminar na frente. A eleição, de fato, ainda não está nos corações e mentes, embora ele já tenha conseguido fazer uma coisa importante em campanha, que é criar um roteiro de entretenimento quando chega na cidade. Então, quando o Neto chega numa cidade que ele vai visitar, as pessoas já esperam a carreata, o comício, a selfie e o piseiro. Esse tipo de roteiro é uma coisa fundamental que tem uma dificuldade imensa de você criar nos 45 dias. E ele já tem isso. Se ele chega numa cidade e não cumpre um desses pontos, as pessoas, poxa, faltou alguma coisa. Ou seja, ele já está com o roteiro pronto. Ele tem que levar e ver se tem fôlego para levar isso até o final. E vocês acreditam que o fato que Paulo de... Olha, vocês acreditam que o fato de ACM Neto até agora não ter apresentado nenhum candidato ao presidente da República, tá fugindo de Bolsonaro, que nem o Satanás foge da cruz, e não ter ninguém, não tá assumindo ninguém, tá solteiro na balada, isso vai atrapalhar ele lá na frente ou o eleitorado baiano se comporta de uma maneira diferente? Eu acho que para ele é a única forma que ele tem de dialogar com esse cenário atual nacional. Ele não tem como se vincular a ninguém. Por exemplo, por mais que a gente veja muito se falar do voto Lula-Neto, Neto não pode dizer, depois de tudo que fez e falou na vida, eu sou o candidato de Lula na Bahia. Lula é o melhor candidato para presidente no Brasil. Não pode dizer, ele não vai dizer isso e não pode dizer. Ele perde uma fatia do eleitorado e é visto como fake por outra fatia. Se ele disser estou com o Bolsonaro, ele decreta a derrota dele. Porque na Bahia a rejeição ao Bolsonaro é maior. Essa é uma eleição que todos os analistas sérios, cientistas políticos que se debruçam sobre o assunto, dizem é mais uma eleição que a rejeição elegerá o governante. Então, não é que Lula é o melhor presidente, mas é que Bolsonaro é o pior, ou o contrário, candidato. Então, a gente está disputando, embora eu acho que na Bahia nós temos uma condição muito privilegiada, que, na minha avaliação, tanto o Neto quanto o Jerônimo, quanto o próprio Roma, em menor escala, em sendo eleito, nós teremos 4 anos de governo bom, porque tem projeto futuro, e quem tem projeto futuro não caga no primeiro mandato, né? A não ser um lunático, e nenhum deles é. Então, assim, na minha visão, o Neto não tem para onde correr, ele não tem como abraçar nenhum candidato a presidente. Pô, ele vai abraçar o Bivar não é um candidato, entendeu? Não dá. O Neto é maior que o Bivar, cara. O Bivar não consegue se eleger presidente do esporte, bicho. É isso aí. Mas tem os cofres do partido com o maior fundo partidário do Brasil. Mas aí tem 5 milhões de deputados querendo aí esse jabá. O que eu enxergo de Neto aí é que ele deve ter uma pesquisa qualitativa. Se é de fato ele está querendo essa rejeição de Bolsonaro,
ele deve ter uma pesquisa qualitativa muito bem feita, dizendo que, de fato, o Bolsonaro desagrega, o que eu acho difícil, né? Eu enxergo muito mais isso. Se ele apoiar um Bivar, ele perde com o Ciro, ele tem o PSDB na base dele, ele é um cara muito bem articulado, ele está fazendo uma articulação com vários partidos e não existe uma união entre esses partidos, uma unanimidade, não existe uma terceira via bem formada para dizer assim, não, eu vou para essa terceira via. Então ele prefere, de fato, ser um isentão para o presidente da República, deixar a base dele livre, tem que lembrar que Ciro Gomes teve aqui e indicou a vice dele, e o PDT tem um espaço muito forte dentro da Prefeitura de Salvador. O PDT ressurgiu, na verdade, na Bahia. Então, o PDT é forte, mais na Bahia do que muitos outros estados, então, mais Salvador do que muitos outros estados. Eu digo forte de espaço político. Ele tem um... Não ia botar na Paula... Vice-prefeito, Léo Prates foi secretário. Você tem Léo Prates, então você tem toda uma história que um PDT está forte, imagina. Ele tomar uma opinião, ou tomar uma posição, apoiar um candidato a presidente da República e sacanear com o Ciro, eu acho que esse é o maior ponto dele hoje. Não é a rejeição do Bolsonaro, a menos que, de fato, ele tenha uma pesquisa qualitativa, que eu sei que ele faz muitas pesquisas, possa ter uma pesquisa qualitativa que diga, ó, não cola nesse cara não, porque esse cara está te derrubando. Eu acho... Vá, Luiz. Não, só para tentar, para eu tentar também me fazer entender que eu acredito que primeiro momento é de não é uma coisa ou outra. Podem ser várias coisas e acredito que sejam várias coisas. E entre as quais tem um lance também, ACM Neto, ele tem uma origem, o nome dele, a história de família dele, embora ele não seja o avô, nem o pai, nem o tio, ele tem como herança o fato de ser um nome forte, de querer reacender a liderança desse nome. Ou seja, se ele for eleito sem anunciar, somando todo esse cenário, e sem anunciar um apoio a algum candidato, quem foi eleito foi o Antônio Carlos Magalhães Neto. Não foi o Antônio Carlos Magalhães Neto de Lula, ou o ACM Neto de Ciro, ou o ACM Neto de Bolsonaro. Foi o ACM Neto, nome forte, nome de avenida, nome de rua, nome de um político histórico na Bahia, que teve o pai senador, que teve o tio, que seria, no imaginário popular, presidente da República. Um cara extremamente importante, respeitado, amigo de direita, amigo da esquerda, né? E ele está criando o caminho dele para ter o nome dele ali como centralizador da política, desse campo político. Ele não é o líder apenas, ele é o chefe desse campo político. E ele gosta de ser... E o que você falou tudo. Acho que com a morte do Luiz Eduardo Magalhães, eu acho que o sonho dele é ser presidente da República, mas para isso passa a ser governador da Bahia. Então a gente também tem que enxergar que ele não apoiar nenhum presidente agora, daqui a 4 anos, quando você não tem mais o bolsonarismo, pode ser o momento dele. Pode ser que não seja em 8, pode ser que seja em 4 anos o momento dele ser presidente da República. E se ele se linkar alguma imagem de um presidente da República agora, pode prejudicar esse sonho dele. Então, esse também é um fator que também nós podemos colocar como É uma condição não é somente uma coisa. Eu acho que quando ele tem uma certa evolução em relação ao próprio avô, já chega com uma versão aprimorada. Enquanto o avô cooptava pessoas de esquerda e acabava filiando no PFL, no PTB e naqueles partidos mais da base dele, de centro-direita e também de direita, o ACM Neto já chama partidos, né? Ele governou com o PV, que era um partido até então muito vinculado à esquerda aqui na Bahia. Ele governou agora no segundo mandato, parte do segundo mandato dele, e agora o mandato de Bruno Reis com o PDT, né? Ele traz para o PDT a vice-prefeita, coloca no PDT aquele que era o seu homem de confiança na saúde, que é o deputado Léo Prates, que também o Léo Prates vem de um movimento estudantil, vem de um campo mais progressista, vamos dizer assim, e ao contrário do avô, do Antônio Carlos, o ACM Neto ele traz os partidos, né? Ele consegue vincular a si partidos de centro-esquerda, partidos mais progressistas, coisa que o Antônio Carlos não fazia. Ele fez o Roma, o próprio Roma ele fez no Republicano, todo esse jogo, ele tem esse jogo de xadrez, ele traz a pessoa, mas ele leva... Né? O Bruno Reis foi para o MDB, então ele tem esse jogo, ele joga em vários tabuleiros.
Essa ida do Bruno Reis para o MDB também vale um debate interessante, porque ele Vale. tentou tomar o MDB dos irmãos Vieira Lima e foi cortado nacionalmente de uma forma extremamente voraz, né? Não deu para ele nem começar a brincadeira. Amigão, para sentar aqui, você tem que ter um pouquinho mais de cabelo branco. Eu vou botar uma pimenta nessa história aí. A gente está falando de pesquisa, a gente abriu o foco aqui da conversa para outros assuntos, para falar da habilidade do ACM Neto, mas por falar em ACM Neto, ele tem muita habilidade, ele é um grande jogador de xadrez, eu acho. Ele tem um estilo, eu acho, um pouco parecido com o de Jacques Wagner, de transitar por vários mundos, de conversar com várias correntes. Mas, com relação à pesquisa, aquela pesquisa que foi desfavorável a ele, do jornal à tarde, Atlas, alguma coisa, que dava o Jerônimo coladinho com ele, quando se coloca que é o candidato de Lula e tal. Ele entrou na justiça para poder barrar essa pesquisa e tal. Será que ele sentiu o golpe, sentiu a porrada aí sentiu como uma ameaça isso? Eu não vi, não, sabe? Eu acho que eu acho não. Pelo que eu vi dessa pesquisa, de fato, ela tinha algumas brechas muito grandes. Ela não falha foi de metodologia, bem feita, né? não. Teve falha de metodologia e existe na Bahia hoje uma disputa, sobretudo dos dois grandes jornais impressos que resistem, que tá o jornalismo telado não é um problema desde que é anunciado e desde que jogue com as regras do jornalismo, tá? Fazendo a boa prática jornalística, tudo vale. Você não precisa falar de quem você não quer e você não precisa falar bem de quem você quer. Você só precisa fazer e cumprir rigorosamente os preceitos do jornalismo, mesmo tendo lado. Isso existe. E no mundo é assim, nos Estados Unidos é assim, na Inglaterra é assim. A gente aqui vende uma falsa ideia de que esse princípio da imparcialidade é inviolável. E não é. Quem trabalha com jornalismo e quem vive e observa o jornalismo com uma visão um pouquinho mais acurada, sabe que não é por aí. Então, assim, a pesquisa realmente não foi legal. Mas tem dois dados na pesquisa Quest mesmo que eu acho interessante de a gente falar, que não tem sido abordada com tanta profundidade, só para não perder o foco. Jerônimo ter 11% é um número falso, tá? Jerônimo com Lula vinculando ele, é pouco provável que o alinhamento não se dê em um número majorado. Então, assim, pouca gente acredita. O PT na Bahia não tem menos de 25% dos votos depois de 16 anos no poder, com a máquina do governo operando como está operando para Jerônimo. Se colocar lá Luiz Fernando, Paulo, Gabriel, que não é verdade. E não é o caso. Então, assim, esse número para mim é fantasioso também. E um outro dado que eu acho interessante é que na espontânea, Neto aparece com 16% dos votos. Neto é conhecido por mais da metade da população baiana. Então, tem alguma incongruência também, inconsistência, pelo menos, nas pesquisas, que não conseguem refletir a taxa de conhecimento do candidato Semineto, da figura política Semineto, e do quanto ele tem de voto espontâneo nesse momento. Porque não é estimulado, ok, massa, ninguém conhece Jerônimo, conhece ele, a tendência é que ele seja maior. Quando bota Lula, Jerônimo cresce. E aí você vai equiparando. Mas na espontânea, né, só tem 16%, é pouco. Até porque o cara vai no automático, né? Você vai votar em quem? Aí, quem são os candidatos? Semineto, Jerônimo, Semineto. Semineto. Exato. E que está fazendo campanha há 4 anos. Como o Gabriel e que está na política desde que nasceu. Exatamente. E que tem um recall até do próprio nome. E tem um nome, né? A Semineto não está na política desde que nasceu. A Semineto está na política desde 1950. Quando o avô, minha avó, estava lá. Já era uma semente que viria para ele. Na pesquisa, eu acho isso. Eu acho que a pesquisa na Bahia tem essa falha. A gente tem um interior muito forte, a gente tem boa parte da concentração do eleitorado. E outra coisa que acontece na Bahia, os deputados estaduais e os próprios prefeitos, historicamente, organizam essas eleições de modo a não deixar as abstenções crescerem no Estado. O percentual de abstenção na Bahia, ele reflete o do Brasil. Vai estar lá, entre abstenções nulos e brancos, 25%, 27%. Ou seja, dos 11 milhões, a gente vai ter 7 milhões de votos. É mais ou menos essa conta que é feita.
Então, assim, mas a Bahia tem rincões muito populosos. Né? 30%, se eu não me engano, do eleitorado está na região metropolitana, em Salvador, não é isso? E o resto está no interior. A pesquisa não chega, não tem braço para chegar nesses lugares. E a Bahia é grande, viu? É enorme. A Bahia é grande. Olha, falar em pesquisa, ontem, na quinta-feira, saiu a pesquisa do Datafolha que aponta Lula com 48%, vencendo no primeiro turno. Queria a análise de vocês sobre esses números. Dentro do pessoal do PT e dos apoiadores de Lula, há uma narrativa de que o povo, principalmente do Norte e do Nordeste, onde Lula é muito forte, de dizer assim, não, pega o auxílio dele e vote em Lula. Você acha que isso acabou colando as pessoas? O Bolsonaro está tendo certa dificuldade, ele achou que o auxílio emergencial poderia catapultar essa candidatura dele e não mostrou isso. Passados aí 10 dias de auxílio, o Datafolha divulga números tão desfavoráveis ao atual presidente. Eu vou usar a mesma régua para medir a pesquisa, tá? O Lula vai na mesma situação do Neto. Ele precisa segurar o avião lá em cima. E vai ser difícil para ele. A gente tem muito material, tá, que pode ser usado, que pode tentar derrubar. Vai ter muita gente dando badogada para derrubar esse avião. Vai ser difícil para ele, né? Talvez por isso até, Luiz, ele faça essa convenção de lá, de Recife, não vamos se expor muito, vamos tentar manter isso aqui, porque é o que ele vai viver. Eu sinto que essa campanha vai ser muito nesse nível. Até porque Bolsonaro, você vê, o populismo, aquela questão de assistencialismo, vamos dar bolsa. Acabou aquele discurso de você dizer, se Bolsonaro ganhar a eleição, ele vai cortar o Bolsa Família. Você não tem mais aquele discurso que era que batia muito em Bolsonaro lá atrás. Assim, vai ser duro para todo mundo. É uma campanha dura. A eleição esse ano vai ser dura, porque mais do que nunca as redes sociais vão ser decisivas dentro disso, mas o boca a boca ao povo, quando você vai, eu estou fazendo campanha, quando você vai para a rua, as pessoas estão muito politizadas. As pessoas sabem o que é. Quem vota no Lula sabe por que vota no Lula. Quem vota no Bolsonaro sabe por que vota no Bolsonaro. Então você não consegue convencer esse voto. Se os caras fossem inteligentes, eles só iriam nos indecisos. São muitos, né? São muitos. Eu acho que é metade indeciso, 25% está nesse processo, 50% está ali naquele negócio brigando. Aí você tem essa questão do Lula e Bolsonaro aí brigando com isso. Mas você tem muito indeciso. É nisso que o Ciro aposta, mas eu também acho que ele não vai ter capilaridade e competência para poder chegar nesse bolsão de indecisos e atrair para ele. Para não dizer que eu também não falei do Ciro, para não dizer que está uma campanha polarizada lá. Mas eu acho que o Lula vai ter uma dificuldade muito grande quando começar, assim, a campanha política, quando você vir com aquele discurso duro, para manter essa aeronave lá em cima, porque para ele, inclusive, enquanto o que eu falei do combustível emocional, pensa para ele, ou para qualquer pessoa que esteve presa, reviver tudo aquilo, ele vai reviver aquilo tudo em 45 dias, cara. Não tem, é duro, deve ser duro, para ele sentar e ficar 45 dias revivendo essa história, porque na televisão vai passar de manhã e tarde de noite isso, a história dele, o que levou ele para uma cadeia, ele ficou preso, ele vai lembrar dele lá preso, ele sozinho, solitário, e isso para ele, emocionalmente, ele vai ter que a equipe dele vai ter que afastar ele disso, que ele vai ter que fazer uma campanha que ele não vai poder nem ver a campanha, para não se abalar. Se eu estou na campanha dele hoje, eu faria isso. Primeiro passo, vá para a rua, não leia jornal, não veja nada, e você está ganhando. Então, assim, isso para ele vai ser difícil. Então, eu acredito que a pesquisa, da mesma forma que eu estou fazendo a leitura da Bahia, vai ser difícil nacionalmente. Tá? O Bolsonaro na Bahia, ele não vai bem, ele vai mal, mas em outros estados, você vê, a gente gosta de copiar muito a política americana, né? A gente começa a fazer análise de como é que é. Se você pegar o país, você tem estados que são totalmente de direita. Você tem estados que são totalmente de esquerda. Você consegue fazer essa leitura? Faz. Nos Estados Unidos a gente faz isso. Inclusive o mapa é votado assim, né? Você tem aquele peso eleitoral. Aqui a gente também tem peso eleitoral. A Bahia você tem os seus 11 milhões de votos, que votam 7 milhões. Então você tem que pensar desse jeito. A política tem que enxergar desse jeito. Qual o peso da Bahia a nível nacional? Né? Será que o bolsonarismo, que na Bahia
teve 25% na eleição passada, cresceu ou diminuiu? É isso que a gente tem que enxergar. Então, assim, talvez Bolsonaro nessa eleição tenha mais votos do que ele teve na eleição passada na Bahia. Na Bahia, em um estado que ele perdeu feio. Ele Aí só já ganhou fica em no 3 lucro, estados. né? Então, para ele está no lucro. A Bahia, para ele, está no lucro. Então, assim, Sim. é isso que a gente tem que enxergar. Eu acho que, assim, vai ser uma eleição dura para quem for. Para quem for. Para Simone Tebet vai ser uma eleição dura. Mas vocês concordam que essa história de terceira via foi para o brejo já ou ainda é cedo para dizer isso? Tradicionalmente, o Brasil não tem, desde a eleição de 89, que Brizola disputou voto lá também, a gente nunca mais teve uma eleição com 3 candidatos, né? O Brasil reflete também muito da política norte-americana nesse sentido, que também são duas candidaturas, né? Normalmente se polariza. Mas eu acho, voltando à pesquisa, pelo que eu venho analisando, mais uma vez, eu concordo com o Paulo quando ele diz você tem 20%, 25% consolidado para cada lado aí, e os indecisos. Mas esses indecisos, eu acredito, aí é uma das partes que se analisa, né? Que, mais uma vez, se imporá a questão da rejeição. Então, quando você vai para a pesquisa, 53% da população diz não votarei em Bolsonaro de jeito nenhum, quanto 36 dizem isso de Lula. Então, a pecha de ladrão de Lula, ela hoje, nessa eleição, ela vale menos para tirar o voto do que as características levantadas e coladas em Bolsonaro que provocam as reações negativas e reprovação a ele. Então, eu acredito que nos indecisos, na hora de fazer história, fará diferença essa questão da reprovação, da rejeição. Mais do que gostar de Lula, eu odeio Bolsonaro, ou o contrário. Exatamente. E, nesse sentido, as pesquisas indicam que a rejeição, ainda que nos estados, por exemplo, São Paulo é um estado preponderante em qualquer eleição, maior colégio eleitoral. Aí, quando você vai para lá, a diferença da eleição passada para essa eleição já se equilibrou. A gente acha que não, mas a medida de Alckmin, por exemplo, vir para a capa de Lula, faz uma diferença lá dentro enorme. Porque tem um paulista que odeia Bolsonaro, que não gosta de Ciro, odeia Lula, mas gosta de Alckmin. Tanto é que ele foi governador 3 vezes. Então o cara vai votar. É isso que tem, eu vou votar nesse negócio aqui. Fecha o olho e vota, sabe? Remédio ruim. Fecha o olho, tampa o nariz e aperta o botão. Na verdade, ele foi governador 4 vezes, né? 4 vezes. Ganhou 3 eleições e uma ele entrou como vice do Covas. Isso, exatamente. Olha, a conversa está boa sobre pesquisa, mas a gente já tem que passar para outro item. Olha, a gente voltando para a rádio, vou embaralhar aqui para vocês fazerem análise de cada nome aí. E completem, por favor, caso eu me esqueça de algum. O primeiro nome é o nome do deputado federal Marcelo Nilo, ex-presidente da Assembleia Legislativa, por diversos mandatos, 10 anos à frente da Casa Legislativa aqui do Estado da Bahia. O outro é o bispo Márcio Marinho, que é ligado à Igreja Universal do Reino de Deus e que é também ligado à TV Record e ao próprio partido, é líder do próprio partido do Marcelo Nilo, né? Tem uma vereadora de Serrinha, que também é do Republicanos. Eu agora, daqui a pouco... Edilene, vereadora de Serrinha. Edilene, que já teve do lado de cá, da base do governador do Rui Costa, e que agora está do lado de cá de ACM Neto e tal. E Zé Ronaldo, que desponta desde sempre como vice-governador aí de ACM Neto, desde a primeira campanha. Eu acho que aí eu já vou dar meu palpite, eu vou colocar no colo de vocês essa bomba de 1000, que eu não quero me meter nisso, mas eu acho que o Zé Ronaldo é carta fora do baralho, que eu acho que ele é do mesmo partido, ele não mudou de partido, ficou, e vai acabar sendo alijado desse jogo aí. Paulinho. Fala que você tem um nome bom aí para acrescentar. Eu vou botar uma pimenta nesse negócio, porque senão não seria eu. Vamos lá. Para mim, eu até acabei cantando um pouquinho isso lá no começo. Neto vai ter que ir para cima do voto bolsonarista que está com Roma hoje. Tá? E para ele fazer isso, ele precisa de uma pessoa, um perfil tal,
E eu vejo que, com a saída do Roma do Republicanos, o Republicanos hoje é um partido forte, é o partido que tem o Tarcísio lá em São Paulo, é o partido que tem a ex-ministra Damares, ele com certeza vai compor a vice do Neto, né? Não vou lhe dar certeza absoluta, mas é a vice do Neto. A deputada estadual Thalita Oliveira é o nome que completaria isso e tiraria voto de João Roma, sim. Se Neto usar dessa sabedoria e fazer com que Roma não tire voto dele, ou que ele tire voto de Roma, o nome é Thalita, na minha percepção. Tá? Apesar de concordar muito com o que Luiz Fernando vai falar, porque eu já li um artigo dele muito bom. Mas eu acredito que hoje o nome, dentro do baralho que Neto tem, não são esses 4, e sim o da deputada estadual Thalita Oliveira. Rapaz, eu não vejo outro nome agora botou que acrescente. Trouxe uma carta, trouxe um Coringa aí. Trouxe um Coringa pro jogo. Eu vou trazer até outro Coringa, que depois de escrever o artigo, eu recebi uma ligação, depois de publicá-lo, né? Lá no conjunturaatual.com. Eu recebi uma ligação do seguinte. Primeiro, vamos colocar, faltou Cris Correia, vereadora de Salvador, que é pré-candidato a deputada federal, que está nesse jogo aí também. É do PSDB, de João PSDB. Hoje, me cantaram a pedra de que quem voltou para ser uma solução para pacificar a base foi o nome de Adolfo Viana. Né? Eu acho pouco provável, conheço Adolfo bastante, filho do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado Honorato, é um cara que é líder do PSDB na Câmara dos Deputados, jovem, completaria o time de jovens na chapa de Neto, né? Jovens brancos de elite, né? Mas todos muito bem afeiçoados na política também e com trabalhos prestados, serviços prestados, diga-se, né? A despeito dessas classificações de natureza mais estética. Mas Adolfo seria um nome para pacificar. Ó, tem vocês todos brigando aí, não vai ser nenhum de vocês, vai ser o de cá. É muito perfil de Neto, é muito perfil. Adolfo, tá todo mundo brigando, ele fala, nenhum de vocês. Vocês se anularam, deixei vocês brigarem, vocês não se entenderam. Minha pesquisa aqui deu que é mais ou menos todo mundo igual. Vamos para a quarta via aqui, quinta via, sexta via, que vai pacificar. Vamos lembrar da escolha da Ana Paula. A escolha da Ana Paula foi isso. Todo mundo. A escolha da Ana Paula foi isso. Quem é? Ana Paula, a gente não sabia nem que ela estava afiliada ao PDT. Exatamente. Foi uma surpresa. Ela foi filiada ao PDT que ninguém nem sabia. Pois é. Não acho que seja algo fora do baralho. Mas hoje a tendência, na minha avaliação, ainda é que seja Marcelo Nilo. Pelo que a gente ouve nos bastidores, pelo que foi acertado ali, não com Neto, mas com o entorno de Neto. Marcelo Nilo era um deputado federal que, como o Gabriel trouxe, foi presidente da Assembleia há diversos anos, é um cara que tem um espólio eleitoral bom, e ele pegou esse espólio, que é o capital político dele, e dividiu com lideranças de Neto para que essas lideranças fizessem pressão para, na hora da decisão, influenciar a opção. Esse foi o jogo dele. Ele fez uma operação muito interessante, é verdade. Ele fez uma cooptação de algumas lideranças que algumas ele já tinha trazido, outras ele acabou conquistando no PSB, antigo partido dele, partido da deputada federal Lídice da Mata. Ele levou uma galera grande para compor o grupo político. No bojo do Estado de outros partidos menores, ele também conseguiu aglutinar outras lideranças também importantes. Ele chega com essa vantagem. A Cristiane Correia é um nome muito interessante, assim, se a gente for analisar certas características dela. É uma mulher negra, que foi testada recentemente nas urnas, é muito ligada ao João Galber, porém um pouco desconhecida no interior. Né? Isso acaba atrapalhando o baba dela, vamos dizer assim. Mas isso, Gabriel, só para me interromper, desculpa me interromper, na verdade, só para complementar a sua ideia, na minha opinião, influencia pouco, porque Neto não está querendo, e em tese nem precisa desse complemento, porque ele precisa que os partidos continuem aliados a ele. Inclusive, ele não quer que ninguém faça sombra, ninguém possa dizer que ajudou ele nesse sentido, sabe? Ele não quer esse discurso.
Mas olha, como a gente falou mais cedo aqui, que a Bahia é muito grande, a Bahia é enorme, você acha que não ficaria uma chapa toda de Salvador, já que Cacá Leão é de Lauro de Freitas? Claro que Cacá tem uma capilaridade muito grande enquanto deputado, pontua em toda a Bahia. Mas ele é de Lauro de Freitas, um pouco Salvador. O próprio mas ele é mais Neto votado no oeste ex-prefeito do de estado. Salvador. Hã? Ele é mais votado no oeste do estado. Sim, ele tem a base forte do Leão lá no oeste do estado. Mas, voltando aos candidatos, a vice, que estão aí pleiteando. O Acerino Neto é de Salvador. O Cacá, tudo bem, tem uma base lá no oeste do estado muito forte. Mas também tem a cara muito ligada a Lauro de Freitas, que é a região metropolitana de Salvador. A Cristiane Corrêa é vereadora de Salvador e é ligada ao prefeito de Mata de São João, que é da região metropolitana. Então, na minha opinião, aí os dois nomes que ficam aí, que vão para o embate mais cerrado, seriam o Marcelo Nilo, por tudo isso que a gente já falou, e o Márcio Marinho, por conta da capilaridade da Igreja Universal do Reino de Deus, que é muito forte, né? E ele tem um programa de televisão que ele faz patrulha de consumidor. Então, ele está na mídia, ele está muito forte. Ele, apesar de morar em Salvador, de ter sido candidato a vice-prefeito em Salvador, ele acaba que pontua no estado inteiro por conta da força da sua igreja, né? E por conta da força de televisão, que ele estava até outro dia desse aí no ar, em uma emissora que é líder de audiência em determinado horário aqui no estado. Mas, por outro lado... A minha opinião sobre a Thalita é bem simples. Tá? Eu acredito muito que esse nome venha do Republicano, porque o Marinho fez um trabalho fantástico, inclusive na saída do João Roma, do partido. Então, acho que tem um compromisso muito grande com os republicanos. Tá? E aquilo que eu disse, quando entrar o Lula na campanha do Jerônimo, esse voto petista não tem nem como competir. Tá? E o voto bolsonarista, se Roma tirar de Neto, e Neto não tiver nada que o defenda, mesmo sabendo que o Cacá tem um histórico que pode defender para o bolsonarismo, eu acho que vai ser difícil para ele. E Thalita, se vocês forem analisar, é a única personagem da direita da Bahia e que está lá na base de Neto para federal. Você tem ela, você tem o Soldado do Cristo, com mandato. De resto, você não tem. Não, o nome é interessante, e a gente não ouviu especulação que também pode jogar a favor. No interior, Edilene também poderia jogar a favor, porque é vereadora de Serrinha, né? Uhum. E é presidente da UVB, da União dos Vereadores, né? Que foi criada na época com o apadrinhamento do ex-presidente e senador hoje, Ângelo Coronel, de quem ela era uma aliada muito próxima, né? Muito próxima, mas não me parece que a entidade tenha germinado, tenha crescido. No entanto, de fato, para network, para relacionamento, alguma coisa aconteceu, de modo que ela pode ter esses relacionamentos nas câmaras municipais. Mas acho ainda que, para Neto, eu insisto nessa tecla, essa questão da capilaridade no interior ela não é tão importante quanto outras. O PRB parece que o republicano republicanos antigo, PRB, me parece que vai ser o caminho, e sendo este o caminho, ali você tem 3 nomes, vou fazer uma menção honrosa de uma carta fora do baralho, mas que eu vejo que tinha um potencial enorme se não tivesse sido retirada da vida pública para participar desse pleito, que é Thieron, a deputada federal Thieron, né? A ex-deputada federal, que me parece que seria um nome aí, inclusive... Esse era o momento dela. Muito mais natural, era o momento para ela chegar aí, crescer e ser posta nesse jogo, nesse tabuleiro. Não tendo ela no tabuleiro, eu acredito que vai ficar ali entre Marinho e Nilo, e sendo um dos dois, Nilo tem vantagem em função da costura política. O problema de Nilo é o seguinte: ele, quando saiu do PDT, ele levou todas as suas brigas políticas para o lado pessoal. E o lado pessoal é complicado, e esse lado pessoal envolvendo Félix Mendonça e André Mendonça, que fazem campanhas diuturnamente contra ele. A campanha do PDT contra eles, nas figuras de André e Félix, é forte, terrivelmente forte, todos os dias. E não são ameaças apenas vazias de rompimento, são
coisas de várias naturezas. Então, assim, o jogo nem sempre é limpo. E o fato de a briga ser pessoal eleva os ânimos aí e pode jogar contra o Marcelo Nilo. Inclusive, ele deixou de ser senador por isso. Porque se ele fosse senador, o PDT lançaria um senador. Romperia. Romperia e lançaria um senador independente. Né? Eles iam lançar um independente. Iam sair com um candidato a Senado independente, só para bater com ele de frente. Como diz lá no Ceará, só para fazer o mal, rapaz. Só para fazer o mal. Tenho duas coisas a colocar aqui. A primeira é que o Marcelo Nilo é um colecionador de inimigos, né? Marcelo Nilo teve briga pessoal com o João Leão, né? Quando eram aliados ainda do governador Rui Costa. Teve uma briga terrível que o Luiz falou aqui agora com o Félix Mendonça, foi uma coisa horrorosa. Brigou com o Jutaí Magalhães, que era um amigo dele de muitos anos, agora já se recompuseram. Voltaram a ser amigos. Mas teve essa briga terrível. E, se eu não me engano, ele era... Se eu não me engano, não. Eu lembro disso. Ele era inimigo mortal do César Borges, que foi governador, foi senador. Eles tinham uma briga homérica, inclusive, protagonizaram uma cena de quase de telequete aí no encontro aí entre os dois. Brigou recentemente com o Alex Lima também, que foi o único que ficou do lado dele quando ele estava com a eleição já perdida para Ângelo Coronel na presidência da Assembleia. É verdade. O Alex Lima deu um abraço, abraçou o afogado, que era Marcelo Nilo naquela ocasião, e recentemente o pau quebrou entre eles. Aí foi uma coisa... beirou a baixaria. Agora, o Neto, se ele for supersticioso, o vice dele vai ser Marcelo Nilo. Quer saber por quê? Diga aí. Na eleição que o Márcio Marinho foi vice dele, ele sequer foi para o segundo turno naquele prefeito em 2008. 2008. Verdade. Se ele seguir o DNA do avô, que era bastante supersticioso, cheio de mandinga, ele deixa o Márcio Marinho de lado lá. É verdade, boa. Essa campanha aí eu trabalhei na outra candidatura que também não foi para o segundo turno, que foi a do ex-prefeito Antônio Embaçaí. Rapaz, aquela ali em Baçaí ali foi mal, viu? Ele quase o Wilton Coelho teve mais votos do que ele. Mas, cara, aquela campanha foi terrível, porque você tinha 4 jogadores grandes, Wilton me vem com um jingle maravilhoso, né? Jingle. 2008. Que até hoje ele é lembrado disso. E, pô, Chapa, Pinheiro, Litsi e João Henrique com Gedel na integração nacional, tocando obra em Salvador. É verdade. Salvador nunca viu tanta obra. E Edivaldo Brito de vice, voltando forte aí. Chegou a ser vice naquela ocasião. Que boa lembrança. Foi uma campanha boa também. Aquela campanha foi boa. E teve candidato que não pagou até hoje aí. Depois a gente passa a lista. Dessas pessoas. Olha, gente, o papo tá bom, mas o Conjuntura Atual vai ficar por aqui, esse primeiro episódio. Aí a gente fez esse programa curto, que é para você que está aí assistindo a gente ficar com água na boca e seguir o nosso canal, ativar as notificações, que semana que vem a gente tem mais. E durante a semana toda, Luiz Fernando, Paulinho, Maneira e eu, Gabriel Carvalho, vamos estar postando nossas opiniões lá no conjunturaatual.com, que é um site de análise. Aí você não vai ver factual, não vai ver disse-me-disse, aquele xenhenhen. Você vai ver análise e vai ver textos mais profundos aí do que esse factual bobo de jornalismo declaratório, não é não, Luiz? Pois é, a ideia da gente é essa, trazer para o Conjuntura esse perfil um pouquinho diferente de análise, de artigo, e trazer aqui para vocês a nossa análise, nossa mesa redonda aqui, não necessariamente é uma mesa, tampouco é redonda, mas que é o espaço que a gente dedica a debater os assuntos da semana. Uma vez por semana estaremos reunidos aqui, esse é o nosso compromisso. Toda sexta-feira vai estar nas plataformas, vamos estar nas plataformas de streaming e no YouTube. A gente vai divulgando, o programa vai crescendo, a proposta tem outros projetos envolvidos e eu me sinto bastante afortunado de tê-los aí nessa jornada ao meu lado. Paulinho. Maravilha. Eu já estou ansioso para a próxima semana. E quem ouviu esse podcast e assistiu esse vídeo agora, compartilhe um pouquinho, compartilhe com seus amigos, comentem, né? Porque eu acho que a gente tem que fazer essa oportunidade com você que está aí ouvindo, para que na semana que vem a gente já venha mais caprichado. Pode falar. Se não gostou do que eu falei, se não gostou do que a gente falou, pode falar mesmo, que está aqui para discutir. O importante é a gente poder acender essa luzinha em todo mundo e tirar esses indecisos aí, essas pessoas que querem falar de política, mas vamos ter um pouquinho de conteúdo nisso. Você viu, nem sempre aqui concordamos, mas
Levamos um papo bacana aí, de 1 hora, mais de 1 hora de assunto, e acredito que serão boas sexta-feiras aí pelos próximos tempos para frente. Vamos junto aí. Muito obrigado aí, valeu pelo tempo que vocês dedicaram para a gente aí, e até a próxima semana. Eu vou encerrar aqui, Luiz Fernando é suspeito para fazer esse agradecimento, mas eu vou fazer o agradecimento a Fernanda Blanco, da Amuleto Comunicação, que está nos dando aí um grande suporte aí no